Olá pessoal, eu tinha comentado com vocês que eu ia tratar um pouco daquela questão do ato e da potência, né? Isso é uma questão religiosa e eu peguei aqui o artigo do Orígenes de Alexandria falando sobre isso, né? O Tomás de Aquino ele trata também sobre isso, mas eu achei o do Orígenes de Alexandria muito melhor explicado, né? Mais didático e mais explicativo, né? Então aqui ele está falando sobre a dimensão espiritual do ser humano. Tá lá em cima o título, mas ele também tem em todas as páginas tem a inicial aqui tratando do tema, né, que é a dimensão espiritual do ser humano segundo Orígenes de Alexandria, tá? Então eu quero pegar essa estrofe que fala que somente o verbo é associado ao ser criado à imagem, né? E a imagem, portanto, não tem nada de corpóreo. Ou seja, ele está tratando aqui que o homem foi feito à semelhança e imagem de Deus, só que quando o homem se olha, né, na segunda acepção dele, né, que é depois da queda, ele se olha como homem corpóreo, então ele não enxerga a parte espiritual dele. Então ele precisa de uma conversão, ele precisa de uma indução, alguma coisa que promova essa conscientização nele de que ele tem essa outra natureza plasmática. Aí ele fala aqui, ó, eu preciso demarcar para vocês acompanharem junto comigo. Deixa eu tomar cuidado aqui para não riscar. Ó, a imagem, portanto, não tem nada de corpóreo, tá? A imagem, portanto, não tem nada de incorpóreo. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só que a imagem não tem nada de incorpóreo. Quando Deus ele insufla numa massinha de modelar ali, que é o barro, a argila, o fôlego de vida, ali é a parte, não é a parte da imagem, né? É a parte que está associada à matéria, né? Que é uma potência. Eu falo potência porque eu sigo muito a versão do Tomás de Aquino, mas aqui é falado em outra linguagem, né? E vocês vão ver. Portanto, nada tem de corpóreo na imagem. É o que se verifica na interpretação que faz origem desse texto genesíaco. Deixa eu colocar aqui de novo para vocês saberem onde eu estou. Certamente o homem que... Ó, deixa eu tirar aqui. Certamente o homem que, segundo a Escritura, foi feito à imagem de Deus, não o entendemos como corporal. Tá? Então eu estou aqui nessa parte. Não entendemos como corporal. Visto que a figura do corpo não contém a imagem de Deus, nem acerca do homem corpóreo é dito que foi feito, mas plasmado, e prossegue demarcando o que é próprio do homem criado à imagem de Deus. O homem criado à imagem de Deus é nosso homem interior, tá? Aqui, ó. O homem criado à imagem de Deus é nosso homem interior, tá? Invisível, ó, aqui, ó. Invisível, incorpóreo, incorruptível e imortal, tá? Então essa visão aqui de Orígenes de Alexandria é o que os irmãos das igrejas têm que procurar entender, porque aqui Orígenes de Alexandria ele está colocando a definição da parte espiritual do homem e a definição da parte material. O que acontece, a confusão que dá aqui
é porque muitas pessoas vão olhar somente para a sua parte material, não vai enxergar essa parte espiritual. E essa parte espiritual, ela é entendida, eu vou repetir aqui, ó. O homem criado à imagem de Deus, ó. O homem, tá vendo aqui, ó, em cima do vermelho? O homem criado à imagem de Deus é nosso homem interior, invisível, incorpóreo, tá? Incorruptível e imortal. Pois, por que ele é imortal? Pois em tais qualidades vemos a imagem de Deus. Por que a gente vê a imagem de Deus? Porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então é isso que despertou, segundo a filosofia e a teologia, segundo as discussões teológicas, isso foi o que despertou, de certa forma, um ciúme dos anjos. Por quê? Porque uma criatura que foi feita a posteriori, pela lógica de alguns anjos, não deveria ter essa graciosidade que nós tivemos de ser feito, porque tem anjo que não consegue nem ver, né? E a gente experimentou o ser feito à imagem de Deus. Então, isso despertou, de certa forma, na hierarquia angelical, em alguns anjos que, segundo a teologia, são anjos que chegaram até a se rebelar contra esse projeto divinizante, né? Esse projeto de Deus. Essa indignação era de que um homem que foi feito a posteriori, né, uma criação que foi feita a posteriori, experimentar a tamanha coisa. Então, quando você olha toda essa cartilha aqui de Orígenes de Alexandria, você acaba percebendo que a grandiosidade existente entre a relação material e a relação espiritual do homem, ela é tão graciosa que isso despertou interesse pelos anjos. Por isso que o Enoque, ele já começa falando que alguns seres gostariam de fechar, alguns seres espirituais, né, que nem Azazel, por exemplo, eles trouxeram algumas coisas aqui para negociar com o ser humano, né, essa questão dos sentimentos aqui de coisas que a gente sentia, né, e eles experimentarem isso, né, experimentarem essa graciosidade. Então, alguns anjos, segundo o apócrifo do Enoque, né, alguns anjos, eles chegaram a se enamorar tomarem mulheres por suas esposas, né, se relacionar com algumas mulheres humanas, né. Então, disso daí surgiram os Nefilins, né. Então, a história do apócrifo de Enoque, ela começa dentro dessa narrativa, né? E a gente encontra a lógica aqui no Orígenes de Alexandria, porque realmente, quando você lê todo o artigo de Orígenes de Alexandria, se caso vocês tiverem interesse, vocês colocam aí no rodapé, que eu trago para vocês, eu faço uma live só desse artigo, para vocês verem a graciosidade e o conhecimento que tem aqui por trás, tá? Vamos terminar aqui só então essa estrofe, ó. Invisível, incorpóreo, incorruptível e imortal, pois em tais qualidades nós vemos a imagem de Deus. Então, esse ser espiritual que muitas pessoas falam que pode perder a graça, ele pode ser corruptível. Esse ser espiritual, ele é incorruptível. Olha aqui, ó, tá? Incorruptível e imortal, tá? Então ele não pode se corromper. A única condição da corrupção dele, tá, foi uma que na verdade nem é tido como corrupção, é tido como, na verdade, ele não corrompeu a imagem, né? Mas a única condição dessa corrupção aqui
que Deus deu assim para, se caso comesse de uma fruta, ele conheceria a ciência do bem e do mal. Então ele se distanciaria ali da imagem porque perceberia a sua natureza massificante, né? Então o homem começou a olhar mais para o seu corpo do que para a sua parte espiritual, tá? Então, mas isso não significa que o espírito se corrompeu, porque o espírito ele é incorruptível e imortal. Então essa coisa que o pessoal fala de cair da graça, isso daí não existe, tá, pessoal? Aqui dentro da visão de Orígenes de Alexandria. Então aqui, ó, em tais qualidades vemos a imagem de Deus. Então a imagem de Deus, ela não pode ser tentada. Então a imagem e semelhança de Deus, que é a nossa imagem, que foi feita a semelhança de Deus também, a partir do momento que a gente entra em consonância com ela, ela também não pode ser tentada. Então quando nós estamos conseguindo ser tentados, isso significa que a gente se distanciou dessa imagem e semelhança de Deus novamente. Então quando a gente se corrompe, a gente está se corrompendo na matéria, tá, pessoal? Nós não estamos corrompendo o ser invisível, o homem interior invisível nosso e o homem interior incorpóreo, tá? Porque ele é incorruptível e imortal, tá bom? Então não caiam nessa asneira que as igrejas falam aí, uma ou outra igreja fala que você pode pecar de morte, isso daí não existe, tá? Então aqui, Orígenes busca evitar qualquer tipo de antropomorfismo aplicado a Deus, ó. Orígenes busca evitar qualquer tipo de antropomorfismo aplicado a Deus. Então não tem algo antropomórfico, não tem nada de ser humano, tá? Então se alguém pensa que aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus é o nosso homem corpóreo, parece supor que Deus seja corpóreo. Ó, se alguém pensa que aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus é nosso homem corpóreo, parece supor que Deus também seja corpóreo e tenha forma humana. Esse é um conceito ímpio sobre Deus, tá? Esse é um conceito ímpio sobre Deus, tá? Então nós não podemos fazer isso. A gente não pode falar que a gente se limpou o nosso corpo, tá? Nós não podemos dizer assim, o nosso homem corpóreo foi limpo, então o nosso homem corpóreo está renovado. Não se trata do homem corpóreo, tá bom? Veja, tá? Aqui, ó, a página 6 aqui, a estrofe da página 6 de Orígenes de Alexandria, ok? Então, se vocês gostaram, aqui, ó, página 6, ó. Vocês viram que apareceu aí, quando eu toco aqui, ó, aparece página 6, 24, tá vendo? De 24 páginas, essa daqui é a sexta. Então tem aqui o artigo 188, tá escrito aqui em cima, tá vendo? Onde existem as especificações, tá? Pessoal, se vocês gostaram, não só compartilhem, como também coloquem na descrição aí do vídeo, se vocês gostariam de que eu fizesse uma live falando sobre o artigo todo, tá? Porque eu acho um assunto extremamente interessante. Tem muita pessoa que não sabe disso, muita pessoa que não sabe diferenciar o lado espiritual do lado material, e muita pessoa que não sabe diferenciar o que é ato e o que é matéria, tá? A ação do homem, deixa eu ver só se eu consigo, eu não sei se eu tenho tempo aqui de vídeo, mas ele diferencia aqui a ação da matéria, tá? Aqui, ó, no primeiro relato é dito que o homem foi criado, feito à imagem e semelhança de Deus, tá? E já no segundo diz que foi modelado, tá? Modelado, tá? Ali na argila.
no limo, do limo da terra é tornado um ser vivente através do sopro de Deus pelas suas narinas, tá? Então, para sinalizar a diferença entre a primeira e a segunda criação, Orígenes explicita a diferença entre o verbo fazer, tá? Explicita a diferença entre o verbo fazer aplicado para qualquer ação, tá? E o verbo modelar, tá? Então, o nosso corpo, ele não é o ato, fazer é o ato, a nossa ação é a nossa imagem de Deus, tá? Então, quando o homem ele fala assim para Jesus, aquele homem ali cometeu um adultério, Jesus diz assim: qualquer homem que pensa, já em seu pensamento cometeu o pecado, tá? Então, ou seja, para Jesus, tanto faz o pensamento do homem ou o corpo do homem, ambos são pecaminosos, porque ambos estão dentro da condição da matéria, que é o modelo corpóreo aqui, do verbo modelar, tá? Já quando o homem se converte, ele recebe o Espírito de Deus, Deus toca esse homem através da suficiência de Cristo, e ele enxerga de novo a imagem, que ele é a imagem e a semelhança de Deus. Aquilo ali é a primeira ação. Para sinalizar a diferença entre a primeira e a segunda criação, Orígenes especifica a diferença entre o verbo fazer, aplicado para qualquer ação, e o verbo modelar, para designar uma operação sobre a matéria, sobre o limo da terra, tá? Somente o verbo associado, somente o verbo é associado ao ser criado à imagem. A imagem, portanto, não tem nada de corpóreo, tá? A imagem, portanto, não tem nada de corpóreo. A imagem, portanto, não tem nada de corpóreo, tá? Então a imagem, quando Jesus fala assim, quando o homem pensa, já no seu pensamento ele cometeu, tá? Então, ou seja, Jesus falou assim, em outras palavras, por que você está preocupado com isso se tanto no seu pensamento você é tão corrupto quanto ele, ou tão pecaminoso quanto ele está agindo, né? O fato de você não revelar o que você quer, que é pecar como ele, que é sentir aquele prazer como ele, que é saber, você sabe dentro de você que o seu corpo deseja aquilo, o fato de você não dizer isso não te exime de ser um pecador. Então o que Jesus disse? O mais importante é você estar vinculado aqui, tá? Que a gente estava falando aqui. Somente o verbo é associado ao ser criado à imagem, tá? Essa preocupação aqui, tá bom? Jesus estava falando, se preocupa com isso, porque se preocupar com o fato de adulterar ou não adulterar está relacionado à matéria. Tudo isso eu vou acabar com tudo isso, né? Eu vou consumar tudo isso. Então a nossa matéria, pessoal, ela é corruptível. Agora a imagem, deixa eu tirar aqui. O que está no 6? A imagem de Deus, ela vou colocar bem aqui onde está, incorruptível e imortal, tá? Então nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente entrar em contato de novo, receber esse toque de novo de Deus,
essa flecha que nos inflama, esse amor que nos inflama, e percebermos novamente, conseguimos enxergar de novo essa imagem e semelhança de Deus, a gente vai assumir essa natureza momentaneamente, ser consolado, né, como Jesus disse, por essa natureza incorruptível e imortal, até a gente passar por todas essas afrontas, tá? Então a nós aqui não compete olhar as coisas materiais. Por quê? Porque nós estamos dentro de um sistema pecaminoso já. Jesus já venceu todo esse sistema pecaminoso por nós e já nos salvou, bastando a gente acreditar nisso, né? E aceitar essa flecha flamejante, esse batismo do fogo, né, do Espírito Santo, para recobrarmos essa imagem e semelhança, né, recobrarmos essa relação com Deus, né, e com a nossa imagem e semelhança do Criador. Então, a partir do momento que a gente recobra isso, através da suficiência de Cristo, né, a gente começa então, obviamente, a ter uma consolação, a receber uma consolação. Por que uma consolação? Porque o homem que recebeu isso, ele se torna um homem diferenciado dos demais. Enquanto os demais só enxergam pecado na sua frente, né? Eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eles ficam tão preocupados com posso ou não posso, com o que eu estou vendo e o que eu não estou vendo, que eles são fariseus ambulantes e não sabem. O homem que se toca com a imagem de Deus, ele sabe que ele não consegue controlar tudo isso. Então ele vai sendo guiado ali pela imagem e semelhança de Deus e vai vivendo dentro daquele prazer que Deus vai dando para ele, de saber que ele é uma pessoa diferenciada. Davi tinha tocado isso pela fé, né? Só que você vê que Davi, ele cometeu pecados. Então Davi não recebeu a herança porque ele cometeu pecados, não. Davi estava em conformidade com a imagem. Natan chegou para Davi e falou: olha, você colocou o marido da mulher lá na frente da guerra para poder se deitar com a mulher dele, você cometeu um pecado, Davi. Aí Davi depois olhou e falou assim: não tinha nem percebido isso, porque ele acabou nem percebendo as coisas materiais, porque Davi não olhava para as coisas materiais, ele olhava para a relação entre ele e Deus, né? Então, às vezes, ele tinha as recaídas das coisas materiais, ele está submerso às coisas materiais, né? Só que aquilo ali, depois, ele se voltou para Deus ali, e quando ele foi perdendo aquela conexão com a imagem, justamente por Natan ter alertado, porque Natan, se a gente parar para pensar, era inferior a Davi, né? O Natan, ele era um homem de Deus, mas ele não tinha aquela comunicação. Então, a pessoa, às vezes, que está do seu lado, ele regride o seu contato, a sua comunicação com Deus. Então, ele regrediu de tal forma Davi, que Davi pegou e voltou a olhar para as coisas do pecado de novo. Então, ele começou a olhar aquilo ali e sentir toda aquela preocupação com aquilo ali que ele tinha feito e tal, e percebeu que todas as outras pessoas se preocupavam muito com aquilo ali. É a mesma coisa Moisés quando desceu lá do monte, né, e você viu que todo mundo estava olhando o bezerro. Embora ele não gostasse daquilo, ele teve que entrar ali no meio da situação para tentar recobrar todo mundo. Então ele meio que foi arrastado ali por todo mundo tá vendo o bezerro, todo mundo tá adorando o bezerro de ouro e tal. Então, assim, se ninguém olha pro que o irmão tá fazendo, o mundo é completamente outro. O problema é quando o irmão fica olhando pro seu pecado e achando que você tem ou não tem salvação e tal, porque essa coisa de ter ou não ter a salvação, isso daí aqui nesse mundo, ele está em segundo plano, porque o que vai ser recobrado vai ser o nosso corpo incorruptível. Nós receberemos esse corpo incorruptível, tá? Numa condição melhor do que essa desse corpo que já se corrompeu, tá? Então, a gente tem que aprender isso, né? As igrejas têm que aprender isso e tem que passar isso aí para as ovelhas, né? Então, se vocês gostaram, pessoal, quiser que eu comente sobre esse artigo, né, eu peço para vocês postarem,
tá? Aí eu faço uma live só sobre isso. Acho que se esse comentário deu 25 minutos, acho que a live vai dar aí bem mais de 1 hora. A gente faz uma live completinha aqui sobre o artigo de Orígenes de Alexandria, que é a dimensão espiritual do ser humano, segundo Orígenes. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima então.